Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, vocal coach do Revolução Vocal, e eu vou responder aqui agora as perguntas que os meus seguiroles me fizeram lá no Instagram, @Revolução Vocal, na hashtag Me Conta Soroli. Pode me perguntar sobre qualquer coisa que eu vou responder aqui agora. Vamos lá? Revolução Vocal! Márcio Luicene pergunta: meu falsete era muito bom alguns anos atrás, mas agora eu não consigo mais. O que pode ter acontecido? Márcio, primeiro eu teria que saber o que você chama de falsete. Então eu vou interpretar a sua pergunta, tá? Tem gente que chama voz de cabeça de falsete. Se eu for pensar por bordas, tem gente que chama borda médio tênue de falsete, tem gente que chama borda tênue de falsete, e tem gente que separa o falsete dessas outras duas. E basicamente, o falsete seriam as notas mais agudas depois de um passágio da voz, né? Então, diferente dessa voz que eu falo, poderia ser hey! Ou poderia ser ou poderia ser tá bom? Então eu tenho 3 possibilidades aí de borda de prega vocal que você poderia estar chamando de falsete e que geralmente está ligado aos agudos. Se você não está conseguindo acionar essas bordas, esses registros, né? Pode ser porque você mudou de voz e aí, se você era um adolescente, por exemplo, e aí você passou pela muda vocal, é normal que a voz modifique um pouco, que ela fique mais grave. Quando a gente é criança, a gente tem uma voz bem aguda, e quando a gente fica adulto, a gente tem uma voz mais grave do que antes, né? Por mais que a gente possa ser um adulto de voz aguda. Por exemplo, como é o meu caso. Quando eu era criança, eu lembro que eu descia a rua da minha casa voltando da escola, gritando que nem uma sirene. Porque eu achava, sei lá, eu achava engraçado as pessoas ficarem olhando pra mim enquanto eu fazia aquilo. Era uma coisa de chamar atenção, né? E hoje em dia eu não tenho aquelas notas daquele jeito mais. Mas com a técnica eu aprendi a acionar esses registros, só que não tem o mesmo volume, a mesma projeção. Eu tenho que alongar muito a minha prega vocal para fazer aquilo, e eu já não faço mais com aquela projeção, porque antes eu não precisava de alongar muito a minha prega vocal, eu podia fazer aquilo soprando muito, e o formato do meu corpo também projetava aquele som lá de uma maneira bem forte. Hoje em dia eu consigo acionar esses registros, só que com outra projeção. Então, com técnica, talvez você possa desenvolver o controle desses registros. Talvez você não tenha técnica desenvolvida para desenvolver isso. Então, procure um professor que entenda de fisiologia, se esses falsetes são importantes para você, que com técnica eu acredito que você vai chegar lá. Diego Pablo Fernandes. É possível, depois de tantos nãos e críticas, e até mesmo você chegar a não acreditar em você mesmo, ser ou transformar o canto, ou sua forma de ver o canto? Nossa, que vontade de te dar um abraço, Diego! Olha, Diego, sim, vou responder logo. Sim, é possível, sim, é possível, sim, é possível. Ó, há um caso aqui, ó. Conheço um monte de gente, mas eu vou falar sobre mim, porque eu posso falar com bastante propriedade. Gente, o que eu já tomei de não na minha cara? Eu tomei não do meu pai, eu tomei não das minhas irmãs, eu tomei não da igreja onde eu cantava, eu tomei não dos meus amigos, eu tomei não da primeira escola de música que eu fui estudar, tomei não da diretora da escola de música, tomei não de professores de canto, tomei não de tudo quanto é lado, meu filho. De vizinho, era não assim, ó, atravessando igual bala perdida. E muitas vezes, sim, eu cheguei a acreditar, falando, nossa, será que cantar é pra mim mesmo? Será que esse negócio de canto eu não tô... Será que eles estão certos? Será que eu não tô insistindo? Só que... as pessoas, às vezes, elas falam as coisas porque elas acreditam nessas coisas. E é claro que, sim, a gente pode ser influenciado pelo meio, pelas coisas que as pessoas ficam repetindo pra gente. Ai, eu tô emocionado porque muitas vezes essas coisas fazem com que a gente faça escolhas na vida e acredite naquilo, e você acaba sendo moldado pelo meio externo e tal. Só que por algum motivo, Diego,
Em relação à minha voz, eu resolvi não desistir. Por algum motivo, em relação à minha voz, eu resolvi não desistir. E a cada não e desânimo que acontecia, passava um tempo, eu respirava, daí a pouco aquela força ali dentro de mim, aquele desejo estava gritando de novo e eu ia atrás. E eu ia atrás, eu ia atrás, eu ia atrás, eu ia atrás. E aí eu acho que quando eu cheguei mais no fundo do poço, na hora do desespero mesmo, que foi ali por volta dos meus 28 anos, que foi uma fase muito difícil da minha vida, que era tudo ou nada, a minha cabeça se abriu e apareceu a explicação para o que eu tanto procurava. E aí eu modifiquei a minha forma de estudar, modifiquei as coisas que eu lia, as pessoas que eu ouvia, e fui trabalhando, fui modificando, modifiquei meu olhar sobre o canto. Aconteceu exatamente isso que você falou, modifiquei meu jeito de cantar, modifiquei meu olhar sobre o canto e tudo floresceu pra mim. Claro, tem muitos desafios a cada dia, todo dia, desde lá, mas eu vivo da minha voz hoje em dia, vivo do meu conhecimento sobre canto, vivo de cantar, vivo de atuar. Então é possível sim, é possível sim, é possível sim, acredita, força, foco, vai lá, corre atrás, tenta abrir a sua cabeça, tenta não dar ouvidos para essas pessoas. Tem uma parábola que eu gosto muito que é a do ninho de cuco, né? Nossa cabeça é tipo um ninho de cuco, sabe o passarinho cuco? Ele não faz ninho, ele não faz ninho. Sabe o cuco? Cuco! Ele não faz ninho. Ele não faz ninho. Onde que ele bota o ovo dele então? Ele carrega o ovo numa bolsa? Não, ele coloca o ovo no ninho, só que não é dele. Ele coloca o ovo no ninho de outro passarinho. Na hora que a passarinha lá, a pardalzinha, vai passear para procurar comida, ele vai lá, coloca o ovo dele. Quando a pardalzinha volta, ela não sabe diferenciar qual que é o ovo dela. Ela acha, opa, sei lá, ela não conta, né? Tipo, opa, tem mais um ovo aqui. Ela vai lá e choca. E aí, quando ela choca, nasce o cuco lá no meio da ninhada dela. E o pior, gente, o cuco é grande. E às vezes ele coloca o ovo dele no ninho de beija-flor, que é pequenininho, e o beija-flor vai lá e choca, e nasce aquele bichão esquisito lá, grandão, comparando com os filhotinhos de beija-flor. Mas ela cria como se fosse dela. Ela cria aquele ovo como se fosse dela. E ele ainda fica roubando a comida. Às vezes ele derruba o ovo do beija-flor. É crudelíssimo, né? A história do cuco é muito cruel, mas ela explica um pouco esse fenômeno, assim. Aí a passarinha cria o cuco, ele rouba a comida dos outros filhotes, os outros filhotes ou morrem de fome ou morrem porque ele derrubou, e aí ele sai lá voando depois quando ele pega tamanho. Então o cuco é um passarinho, vamos dizer assim, parasita. E isso explica o que acontece com a gente. Às vezes as pessoas vêm, colocam um ovo de cuco na nossa cabeça e a gente choca como se fosse nosso filho. Colocam uma ideia na sua cabeça como se fosse um ovo de cuco. E você acredita naquela ideia porque alguém foi lá e colocou. E você, como não tem consciência, como não consegue diferenciar uma coisa da outra, você cria como se fosse sua. Então, a forma de você não criar ideias cuco de outras pessoas é você aprender a diferenciar. Você tem informação, você buscar conhecimento. A passarinha, ela não tem os sentidos que nós temos, né? A beija-flor lá, ela não tem o sentido que nós temos para diferenciar um ovo do outro. Só que a gente sabe contar, a gente sabe ler, a gente sabe pesquisar, a gente sabe ver, opa, esse ovo aqui é maior, não sou eu. Você pode definir qual ovo que é o seu. Fala assim, eu acredito que eu vou aprender a cantar. Por quê? Porque o Beto Sorolli falou que isso é possível. O Beto Sorolli falou que o exemplo dele, de que ele não nasceu com o dom, assim como de muitas outras pessoas que ele conhece, que ele dá exemplo, que ele explica nas aulas dele do YouTube, que ele explica nos cursos dele, que ele explica no Instagram. Então, eu escolho seguir esse caminho aqui e eu vou fazer esse caminho possível. E aí, quando você escolhe o seu caminho, você começa a dar os passos certos, você começa a se moldar, você começa a conhecer seu corpo, começa a aprender a controlar o seu corpo, começa a evoluir e aí pronto, o que essas pessoas disseram não vai ter importância, vai perdendo a importância cada vez mais até você, nem lembrar, ou então virar apenas uma história para você contar, como as muitas que eu tenho para contar hoje em dia, tá bom? Então, Diego,
Força, acredita. Sim, é possível. É isso aí, eu amei responder as suas perguntas. E se você gostou, já clique em gostei e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificações. E se você quiser me fazer sua pergunta, me segue lá no Instagram, seja meu seguirole no @Revolução Vocal, que em breve eu abro a enquete novamente, colho as perguntas e faço um vídeo respondendo aqui pra vocês no YouTube, tá bom? Um beijo, ó, a Revolução Vocal está indo para um próximo nível e eu quero que você venha comigo. Até mais. Tchau.